Em entrevista coletiva hoje à tarde, o ministro da Saúde atualizou o cenário da Covid-19 no Brasil. Todos os estados têm pelo menos um caso confirmado da doença. No país, são 1.546 casos, 25 mortes, 22 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. Ele também apresentou outro problema no combate ao coronavírus: as mensagens falsas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chamou a atenção sobre as fake news, que atrapalham e muito neste momento. A doença tem muitas componentes. Não é só o vírus e a luta que nós vamos travar, nós profissionais de saúde vamos travar. Também é doente a fake news. Hoje era um dia que eu tinha tirado, eu falei, eu vou dormir um pouco, para descansar um pouco. Mas vários amigos me ligando, essa voz é sua? Fizeram um áudio dizendo que era a minha voz, falando sobre determinadas coisas. E quando eu vi que eram amigos, falaram, pô, essa aqui não é sua. Então eu estou aqui para falar que eu não gravo absolutamente nada de áudio. Nunca fiz, não sei nem como usa. Tudo que eu falar vai ser dito claramente, sempre à frente aqui das câmeras. O ministro disse que o governo quer aumentar a quantidade de respiradores para dar conta dos pacientes graves que devem precisar de internação. 2 empresas, segundo o ministro, já estão acelerando a produção, mas o governo também está buscando outras alternativas. Nós pegamos grandes empresas, elas produziam um número X. Nós pegamos empresas nossas muito fortes, ao mesmo tempo que estamos trabalhando com universidades, com grupos para bolarmos respiradores mais portáteis. Eu brinco, vamos fazer um fusquinha e vamos colocar isso na mão dos médicos, uma coisa simples, facilitada, não precisa de grande tecnologia. Então tem um pessoal trabalhando também para pensar soluções fora da caixinha. Isso também está acontecendo de uma maneira muito intensa em todo o nosso parque de pesquisa e desenvolvimento. O problema, segundo o ministro, é que os casos não vão ocorrer de forma distribuída, e sim juntos. Como nós não temos e ninguém tem imunidade, isso está acontecendo de uma maneira abrupta e vai levar muita gente ao mesmo tempo ao sistema de saúde. É como se você tivesse uma geladeira na sua casa e, de repente, todo o quarteirão precisasse da sua geladeira para guardar alguma coisa. Ela não cabe. Então, nós precisamos agora ganhar o tempo necessário e nós estamos expandindo o nosso sistema. Nosso sistema está agora alargando. De manhã, Mandetta participou, junto com o presidente Jair Bolsonaro, de uma reunião por videoconferência com os prefeitos. O objetivo foi buscar unidade nas ações entre os governos municipais, estaduais e federal. Sem citar nomes, na coletiva, o ministro criticou decisões tomadas por prefeitos de determinadas cidades, que acabam atrapalhando as medidas de contenção à doença. O que a gente tem notado nas tomadas de decisões? Muitas tomadas de decisões em âmbitos municipais que não guardam nenhuma correlação com o momento que a cidade está passando. Então, são atitudes intempestivas. Nós vimos, por exemplo, prefeitos que falaram, vou interromper o sistema de ônibus, abruptamente. E aí os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais não conseguiram chegar. Nós vimos alguns lugares que interrompa, faça uma quarentena, mas a fábrica que produz o ventilador, que está trabalhando sobre encomenda do Ministério, 24 horas por dia, 7 dias na semana, não consegue que o trabalhador chegue, ou que a peça chegue para poder produzir o ventilador. Nós vimos que em alguns lugares não definiram o que é essencial. É preciso definir o que é essencialidade, para que a gente não faça de uma paralisação total um remédio mais duro do que o próprio vírus, e esse remédio possa inviabilizar a nossa vida. O ministro da Saúde também disse que está avaliando com o Ministério da Educação antecipar a formatura dos alunos de medicina, que estejam no 6º ano e que faltam 2 meses para se formar. Você entra com os mais jovens,
Lógico que os mais experientes têm que estar juntos no CTI, nas áreas críticas. Esses a gente não pode perder. Capacitá-los, porque se eles ficam ali dentro, se eles tiverem a gripe, tiverem que sair, eles voltam muito rápido e já voltam imunes. Então vamos trabalhar com inteligência. E para ajudar no combate ao coronavírus, o Ministério da Saúde vai receber um recurso que não estava previsto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu hoje transferir 1 bilhão e 600 milhões de reais que iriam inicialmente para a educação, para a saúde. Esse valor foi recuperado da Petrobras a partir da Operação Lava Jato. Foi a Procuradoria-Geral da República que pediu que o dinheiro fosse encaminhado para a saúde por causa da pandemia. Também foram anunciadas mais ações econômicas para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu por videoconferência com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Foram anunciadas medidas emergenciais, num total de 55 bilhões de reais. Transferência de 20 bilhões do PIS/PASEP para o FGTS, suspensão por 6 meses do pagamento de parcelas de financiamentos de empresas e ampliação de crédito para empresas, via bancos parceiros. O governo também precisa dar uma resposta aos brasileiros que estão no exterior e não estão conseguindo voltar, porque muitos voos estão sendo cancelados. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, colocou na internet um formulário para cada passageiro preencher e passar as informações de onde está e o que precisa. A ANAC vai analisar os casos e como organizar